pois oraremos. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, é o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isso porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Até aí a palavra do Senhor, irmãos. Vamos à presença do nosso Deus em oração? Vamos falar com o Senhor. Senhor, mais uma vez, Pai, nos apresentamos diante de Ti com o desejo de aprendermos da Tua palavra. Lemos o texto e desde já ouvimos o Senhor falar conosco e Te pedimos que agora, Pai, possamos meditar na Tua palavra, contemplar a Sua beleza, o Seu ensinamento e que possamos aprender, Senhor. Não somente informações, não somente teoria, mas, acima de tudo, que o nosso coração possa receber a Tua palavra como ela de fato é, palavra de vida eterna para nós. Te louvamos por Cristo, te louvamos, Pai, porque o Senhor enviou o Teu Filho Jesus para cumprir o Seu propósito, a Sua missão. E estamos lendo esse texto que nos fala do Senhor Jesus. Por isso nós te pedimos que, ao sair daqui esta noite, possamos estar mais admiradores do Senhor, mais amantes do Cristo, do nosso amado Senhor Jesus. Fala conosco, Pai, fala comigo, fala com os meus irmãos que estão aqui. Cremos que Tu estás conosco, que o Teu Espírito Santo nos leva a toda a verdade, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. No futebol, irmãos, também sei falar sobre futebol, tá? No futebol, irmãos, não tem nada mais humilhante ou frustrante do que fazer um gol contra. Eu não jogo muito, os irmãos sabem, mas acredite, falo por experiência própria. Imagine, você está lá com a camisa do seu time, todos contando com você, e você, por um descuido ou por falta de habilidade, provavelmente, faz com que a bola entre no seu próprio gol. O seu time agora está mais longe da vitória. De repente, ele pode até perder por sua causa. Vergonha, humilhação, afinal, não é assim que se joga futebol. De fato, um gol contra pode trazer consequências, tudo bem, não é o fim do mundo, é apenas um gol contra. Mas você já ouviu a história de um jogador colombiano chamado Andrés Escobar, que na Copa de 1994, lá nos Estados Unidos, ele, infelizmente, fez um gol contra, naturalmente sem querer, foi desviar um cruzamento e acabou colocando ele mesmo a bola para dentro do gol, do seu próprio gol. E aquele jogo contra a seleção dos Estados Unidos, que cá entre nós não tem tanta tradição de futebol assim, naquele jogo, a Colômbia, que era uma das grandes seleções daquela Copa, foi eliminada, ali na primeira fase ainda da Copa. Isso pode parecer apenas uma história qualquer, mas
a história vai ficando mais triste, porque esse jogador, Andrés Escobar, depois de deixar a Copa, tirou algum tempo de férias, voltou para a Colômbia e lá foi assassinado por causa daquele gol contra que fez. Veja, e aí o gol contra fica mais sério, né? Olhando para esse texto, irmãos, nós vemos que o que está sendo debatido nesse texto é, de fato, quem está jogando a favor do time. Quem está botando a vitória para frente e quem está atrapalhando. Nós vemos no meio do campo aqui o nosso Senhor Jesus. Esse homem que já estamos aqui no capítulo 3, já caminhando para o final, que já demonstrou grandes evidências da sua autoridade, do seu poder, de que aquilo que ele veio fazer, aquilo que ele veio falar e ensinar é de fato a palavra de Deus. Mas sabemos que tem gente que olha para Jesus com desconfiança. Desde o capítulo 2, nós temos visto que esses homens, chamados de escribas, fariseus, aqueles religiosos da época, eles estão como se numa crescente de oposição contra o Senhor Jesus. Nós já vimos isso aqui. Se você olhar para o capítulo 2, nós vimos, né, aquele momento em que eles ficam escandalizados porque Jesus perdoou os pecados daquele paralítico, dizendo, só quem pode perdoar pecados é Deus. Esse homem está falando algo que ele não sabe, ele está brincando com coisa séria. E aí nós vemos como isso vai aumentando, eles ficam de novo escandalizados com a convocação, com o chamado de Levi, um publicano, um cobrador de impostos, taxado como alguém que era traidor do próprio povo judeu, e isso inflamou ainda mais a oposição no coração daqueles homens. Vimos no final do capítulo 2 como, de novo, esses homens ficaram escandalizados porque os discípulos de Jesus estavam fazendo, né, e aqui, entre aspas, nós já vimos isso há algumas semanas, o que não era permitido no sábado, e foram, mais uma vez, bater ali na porta de Jesus e questionar por que o Senhor deixa eles quebrarem a lei do Senhor. No começo do capítulo 3, nós vimos que Jesus cura um homem no meio da sinagoga, no dia do sábado. E nós vimos que o que acontece depois dali é que aqueles religiosos, fariseus, se juntaram com os herodianos para ver como matariam Jesus. A coisa é séria. O que está em jogo aqui é algo, de fato, de vida ou de morte. Esses homens, eles mais uma vez aparecem nesse texto, no texto que nós lemos aqui em Marcos capítulo 3, versículo 20 a 30. Nós vemos que o que está aqui no cenário é mais um debate, mais um diálogo entre Jesus e esses fariseus, entre esses escribas, e que, de maneira maravilhosa, a resposta de Cristo, ela nos revela muito daquilo que o Senhor Jesus veio fazer e de como nós podemos nos posicionar diante dessa obra. Nós vemos aqui, olhando para o texto com mais atenção, no versículo 20, está escrito que Jesus voltou para casa. De maneira abrupta, né? No versículo anterior, estávamos vendo a convocação dos 12 apóstolos, né? Para não sair da metáfora, o time aqui, né? A convocação do time de Jesus. E aí Jesus volta para casa, e aí a gente pensa que eles certamente estavam procurando um momento de descanso, mas o versículo 20 nos diz que, mais uma vez, uma grande multidão se ajunta ali naquela casa onde Jesus estava, de modo que ninguém podia comer. Tinha trabalho a ser feito. Nós temos visto como, né, já aqui no início do Evangelho de Marcos, as multidões estavam sempre no percalço de Jesus, sempre seguindo Jesus. E é claro que num misto de motivações. Tinha gente sincera, né? Tinha gente interessada em ouvir a palavra do Senhor, certamente. Mas grande parte estava interessada nos milagres que Jesus fazia,
porque ele curava doentes, expulsava demônios, porque ele, como nós vamos ver mais para frente, ele multiplica pão e dá comida de graça. E quem não gosta de comida de graça? Por isso que aquela multidão estava ali, constantemente na cola de Jesus, de maneira que Jesus e seus discípulos não tinham tempo nem de descansar, nem de comer. E aí, de novo, naquele cenário, a multidão enchendo a casa, os parentes de Jesus, nos diz o versículo 21, os parentes de Jesus ouviram isto, ou seja, ouviram aquela multidão, mais uma vez, esse Jesus, né, podemos dizer assim, mais uma vez o Jesus está aqui trazendo esse povo todo, dispensa, né, tem tempo para tudo, né, tem que organizar uma agenda. E aí os parentes de Jesus disseram, né, saíram para prendê-lo, tá certo? E diziam, está fora de si. Me permita um comentário aqui somente sobre esse versículo 21, tá certo? Eu não vou demorar muito nele, porque ele está bem ligado àquilo que vai acontecer no versículo 31 até o final do capítulo. Então, na semana que vem, a gente vai poder olhar com mais carinho, tá certo? Para esse tema aqui da família de Jesus. Mas me permita aqui já um comentário, né? Alguns estudiosos ficam em dúvida sobre de quem o versículo 21 está falando. Parentes, né? A palavra grega é os de perto. Pode ser amigos, pode ser parentes. Algumas traduções são possíveis, tá certo? Algumas pessoas têm dificuldades em traduzir como parente ou como familiar de Jesus, porque isso vai trazer algumas implicações, né? Para a gente não tem tanto problema, mas para aqueles que acreditam na inerrância ou na falta de pecado da pessoa de Maria, eles têm um problema com esse texto. Porque se eram os parentes ali, provavelmente Maria estava nesse meio, dizendo que Jesus estava fora de si. Não é um problema para nós, tá certo? Nós cremos que a nossa irmã Maria, ela, assim como nós, estava sujeita aos altos e baixos da fé. Estava sujeita aos altos e baixos daquilo, né, que poderia olhar no seu filho Jesus e, ora, confiar, como ela dá esse testemunho em muitas vezes, mas também, às vezes, duvidar. Mas é certo que essas pessoas aqui do versículo 21 estão dizendo, olha, talvez Jesus esteja exagerando um pouquinho, está fora de si. Por isso foram prender ele, né? E aqui prender não é colocar numa prisão, é trazer para casa, né? Tranca a porta para a gente ter um momento de descanso. Mas, como eu disse, não é bem o nosso assunto aqui, o nosso foco. Porque, independentemente de quem sejam essas pessoas, parentes ou amigos, eles provavelmente, aliás, muito provavelmente, estão de boa vontade. Estão com um coração sincero, preocupados com o seu querido Jesus. Mas tinha gente que não estava. E é a partir do versículo 22 que nós vemos isso. De novo, aqueles homens aparecem, os escribas que tinham vindo de Jerusalém. Veja, estamos aqui nas margens do Mar da Galileia. Eles fizeram essa viagem de alguns dias de Jerusalém para verificar aquilo que estava fazendo tanto barulho naquela região e por que tanta gente ia para ver aquilo que esse homem tinha para falar e fazer. Eles vieram de Jerusalém e fizeram uma acusação grave. Ele está possuído de Beelzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Já nesse texto nós vemos, irmãos, a atitude extrema em que estava o coração dessas pessoas, em que estava o coração desses homens, a ponto de olharem para Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que estava demonstrando de maneira clara, evidente, o poder que vem do alto, ao fazer curas, milagres, ao expulsar demônios. Eles vêm com uma acusação tão grave como essa. Esse homem está possuído de demônios. Ele está possuído de Beelzebu e expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Vamos compreender um pouquinho. Quem é Beelzebu? Esse nome, Beelzebu,
uma evolução de Baal-Zebub. Baal é um nome mais conhecido no Antigo Testamento. É um nome de um deus pagão, um deus de povos vizinhos do povo de Israel no Antigo Testamento. Em muitos lugares no Antigo Testamento, os profetas, por exemplo, tiveram que lidar contra a idolatria de Baal. O povo de Deus estava se voltando contra Baal, sendo seduzido por esse culto, sendo seduzido por essa adoração, por essa outra religião. E aí, nós lemos lá em 2 Reis, capítulo 1, a partir do versículo 1, que em um lugar chamado Ecrom, 2 Reis, vamos ler aqui, 2 Reis, capítulo 1, versículos 1 a 6. Olha o que está escrito aqui. Depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra Israel. E o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto do andar superior em Samaria e ficou ferido. Então enviou mensageiros e lhes disse: vão consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom, para saber se vou sarar desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: levante-se, vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte-lhes: será que não há Deus em Israel? Para que vocês estejam indo consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom. Vamos até aqui a leitura. Olha que interessante, né? Aqui em 2 Reis nós temos um rei israelita, porque ficou ferido, porque ficou doente, quis um milagre de Baal-Zebub. Vamos perguntar lá em Ecrom, vamos perguntar lá aos nossos vizinhos pagãos se Baal-Zebub pode me curar. Isaías manda essa mensagem, né? Elias, né? Elias, o tesbita, ele manda essa mensagem. Não tem Deus não em Israel, para você ir procurar no time contrário, para você ir atrás do inimigo. E aí, de maneira que Baal-Zebub, né, que significa literalmente o Senhor das moscas, foi evoluindo, né, na mentalidade, era um ídolo, era um Deus estranho, e na mentalidade do povo, né, do povo de Deus, foi sendo atribuído a Satanás, né, a pessoa do opositor, o inimigo de Deus e do povo de Deus. Então, nós vemos como lá de 2 Reis até aqui em Marcos, Beelzebu é chamado agora de o maioral dos demônios. É um nome, é um apelido de Satanás, tá certo? O maioral dos demônios. E aí esses homens, os escribas, estão acusando Jesus de estar possuído de Beelzebu e expulsando os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Nós vamos voltar, tá certo, para essa fala deles. Nós vamos voltar para fazermos uma análise do coração desses homens. Mas antes eu gostaria de olhar para a resposta de Jesus. A partir do versículo 23, nós vemos que Jesus convoca os escribas. E mais uma vez, é maravilhoso esses detalhes. Esses homens estavam falando somente no seu coração e entre si. Aquela fofoca, sabe? Naquele burburinho. E aí Jesus convoca esses homens. Jesus não é um mestre que vai tratar pelas costas. Ele quer resolver. Ele convoca, ele não tem medo da oposição. Ele não tem medo do confronto, do debate. Ele junta os seus opositores e explica a sua posição por meio de parábolas. Jesus começa no versículo 23. E perceba que essa resposta de Jesus, ela é dividida em 3 partes, tá certo? Primeiro, uma explicação, né, ou uma refutação dessa proposta dos escribas. Segundo, né, e aí a resposta vai do 23 até o 26. Segundo, uma explicação de fato sobre o que Jesus veio fazer no versículo 27. E a partir do versículo 28 até o 30, nós vemos um alerta que Jesus dá àqueles homens. E não somente a eles, mas a toda a humanidade, para nós, para mim, para você. Tá certo? Então vamos olhar com carinho essa resposta de Jesus. Em primeiro lugar, como Jesus refuta a proposta desses homens. A proposta é: Jesus expulsa demônios pelo poder do maioral
dos demônios. Jesus apela para a lógica. Como é que pode Satanás expulsar Satanás? Que reino? Aquela cultura estava acostumada a pensar dessa maneira. Vamos pensar nos israelitas. Se israelita se voltar contra israelita, vai acabar. Se filisteu se voltar contra filisteu e acabar atacando os próprios filisteus, esse reino não vai ter muito futuro. Se uma casa está dividida e se volta contra ela mesma, ela não pode subsistir. Jesus retira aqui, né, um argumento do nosso dia a dia, da lógica. É claro, faz sentido. Nenhum reino dividido prospera. Nenhuma casa voltada contra si mesma. Imagine uma família em que as pessoas estão uma contra as outras. É uma casa que vai viver em guerra. Vai viver dessa maneira. Está correndo o risco de não subsistir, de não ir para a frente. É interessante que esse discurso, né, tem muito cara de provérbio, né, tem muito cara de ditado popular, tem muita sabedoria aqui. É claro, aplicações, por exemplo, para a nossa realidade como igreja, como família. Né? Nós não podemos estar divididos uns contra os outros. Não é sobre isso que o texto fala, tá certo? Mas há essa sabedoria aqui nessas palavras de Jesus. De maneira que o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ali naquele contexto da guerra, né, da guerra civil americana, um dos discursos mais famosos dele começa exatamente com isso: um reino dividido não prospera. Há sabedoria nas palavras do Senhor. E é sabedoria para a nossa vida. E se eu disse que podemos aprender sobre comunhão, sobre unidade nesse momento, podemos aprender ainda mais, porque Jesus está falando aqui que, será que Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido? Se é assim, é o seu fim. A lição para nós certo? Uma aplicação aqui direta para a minha vida e para a sua vida. Nem Satanás briga com ele mesmo. Nem o reino das trevas se volta contra o reino das trevas. Tá certo? E aí a gente, muitas vezes, nos voltamos uns contra os outros. Tá certo? Para nossa vergonha, para nossa humilhação. Mas o entendimento aqui Jesus está dizendo, Satanás não está dividido. É sem lógica, não faz sentido. Quer dizer que Satanás envia os seus demônios, envia os seus espíritos imundos, envia os seus anjos, os seus subordinados para atormentar o povo de Deus, para acusar, levá-los à desobediência, levá-los à desonra. E ele mesmo envia outro para desfazer. Satanás está sendo acusado aqui de ir contra o seu próprio time? É claro que não. Jesus refuta a fala, a acusação desses homens. Mas o que é que Jesus está fazendo? Porque na lógica desses homens, entenda, eles estavam no time de Deus. Eles estavam no time do reino de Deus. Acontece que surgiu um outro mestre que fala com a autoridade que eles não têm, que demonstra um poder que eles não possuem. As multidões que antes estavam subjugadas, estavam todas ali debaixo do poder e da influência desses religiosos, estão saindo da sua zona de influência e dando ouvidos a esse novo mestre que fala coisas da mentalidade deles, tá certo? Contrárias à lei de Deus, desviando ou desfazendo tudo o que os antigos mestres do passado, que colocavam todo um fardo, todo um peso nas costas do povo, tudo que eles construíram, esse homem não pode vir de Deus. Essa era a ideia deles. E se não vem de Deus, vem do outro lado. Se não vem de Deus, porque eu sou de Deus, ele vem do outro lado. Essa é a lógica da acusação deles.
Jesus já desmascarou a tolice dessa proposta, e agora no versículo 27 ele vai explicar de fato o que ele diz, por meio de uma parábola. Olha o que Jesus fala. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. É uma linguagem meio enigmática, né? Parece que Jesus fala aqui um pouco do nada, né? Fora do contexto. Mas ele de fato está explicando o que é que ele veio fazer. Ele já explicou. Não, eu não vim enviado por Satanás para expulsar Satanás. Pelo contrário, eu estou entrando na casa do valente para amarrá-lo e assim levar tudo que ele possui. Essa linguagem, essa parábola, esse tema que a gente vê nos evangelhos, da obra de Jesus que veio para amarrar o valente, vem exatamente de uma lógica aqui, né? É claro que você não vai fazer isso, né? Mas se você fosse roubar a casa de alguém, tá certo? Olha as coisas que eu acabo falando, né? Se você for roubar a casa de alguém, né? Se você é um ladrão inteligente, tá certo? Se você é um ladrão que gosta de ser estratégico e não quer desperdiçar essa chance, você vai tomar todos os cuidados para não ser pego. Já pensou você entrar na casa e tem um homem forte que vai poder lutar contra você? Vai ser perigoso. E aí, né, o que é que o ladrão faz? Né? Procura um momento que não tem ninguém, ele vai e busca de repente subjugar, né, amarrar, prender as pessoas. Jesus não está ensinando aqui ninguém a roubar, tá certo? Mas ele está pegando essa sabedoria, esse entendimento, e ele está dizendo: eu vim saquear a casa de Satanás. Eu não estou do lado de Satanás. Na verdade, se eu cheguei, e aí o Evangelho de Mateus nos deixa isso de maneira muito clara, eu não expulso demônios por meio de Satanás, mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, em verdade vos digo que é chegado o reino de Deus sobre vocês. Olha que coisa maravilhosa. Jesus está dizendo: não, vocês estão com medo porque vocês estão perdendo poder. Vocês estão com inveja porque estão perdendo popularidade. Mas vocês estão perdendo de vista o reino de Deus sendo instaurado na face de vocês e não estão percebendo. Não estão percebendo. Esses homens, os escribas, deveriam estar festejando. Esses homens deveriam estar pulando de alegria, porque de fato o Messias chegou. Porque o império de Satanás, o poder de Satanás está sendo reduzido. Mas eles estão aqui. Eles sim, lutando contra o seu próprio time. Esse tema, irmãos, a amarração de Satanás, é um tema que, é claro que é uma parábola, mas nos ensina a como nós podemos olhar aquilo que Cristo veio fazer, tá certo? Satanás é aquele demonstrado na Escritura como aquele que é o príncipe deste mundo. A realidade do Antigo Testamento, inclusive, era que enquanto havia um povo que ouvia a voz de Deus, que recebia a profecia, a vontade de Deus, que tinha relacionamento com o Senhor, que adorava o Senhor, todas as demais nações estavam entregues ao domínio de Satanás, por causa do pecado. A mensagem que Jesus Cristo veio agora afirmar é o seguinte, que quando ele veio para amarrar Satanás. Ele veio para limitar o poder, a atuação de Satanás. De maneira que agora todas as nações pertencem a Cristo. A linguagem bíblica é exatamente essa, que Jesus veio para humilhar Satanás, para limitar Satanás, para derrotar Satanás. E sabe quando ele fez isso? Na cruz do Calvário. Naquela cena em que muita gente olha para aquilo e diz assim: olha, esse homem, ele veio, falou tanta coisa boa, mas foi derrotado, foi vencido, está aí,
foi morto na cruz. O apóstolo Paulo diz: na cruz, o Senhor Jesus venceu aquele que tem poder sobre a morte, a saber, o diabo. Nós não cremos num Cristo vencido, cremos num Cristo vitorioso. Cremos num Cristo que veio vencer e venceu de fato. Então ele veio, irmãos, para limitar a atuação de Satanás. E aqui fica já uma aplicação para nós, tá certo? Quando a gente pensa no reino das trevas, nessa realidade de um mundo espiritual que se volta contra o Senhor, que se volta contra a Deus e ao povo de Deus. Primeiro, nós devemos crer na palavra do Senhor que afirma que essas coisas existem. Nós não podemos ser ingênuos nesse sentido de negarmos a realidade dessas coisas. Satanás existe, ele é poderoso. Satanás existe, ele tem poder, ele é inteligente. Os seus demônios estão por aí. Nós não devemos descartar essa realidade espiritual, porque a palavra do Senhor testemunha dela, fala sobre ela. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, nós devemos compreender que na história que a Bíblia conta, não é o caso de estarmos diante de uma guerra entre dois iguais. Sabe aqueles filmes em que, né, às vezes de fantasia, né, que a gente vê, tem o reino do bem e o reino do mal. E a gente não sabe bem quem vai vencer no final. Porque, às vezes, o reino do mal parece até mais forte. E a luta é difícil. Não é essa a guerra que está sendo travada nas Escrituras. A história que é contada é que o reino das trevas é apenas um reino parasita, pequeno, que teima, é claro, em tomar o poder, teima em se voltar contra o poder de Deus, a soberania de Deus, mas, na verdade, ele já nasceu derrotado. Porque, e nós vemos aqui, essa parábola nos afirma isso, Jesus já amarrou Satanás. Satanás está amarrado. Lembra de Apocalipse 20, versículo 2? Nós lemos antes da pregação. Ali aquele texto é um texto, é claro, é um dos textos mais polêmicos da Bíblia, porque as posições são muito variadas. Mas me permita aqui expor a minha visão, a visão amilenista, que olha para aquele texto e diz, olha, quando é dito que veio um anjo com uma grande corrente e amarrou o grande dragão, a antiga serpente, a saber, Satanás, ali é uma descrição daquilo que Jesus Cristo veio fazer. Satanás está, e aí como diria Martinho Lutero, na coleira. Ele é o cachorro de Deus. Só faz o que o Senhor permite. Então, irmão, entenda a realidade do reino espiritual inimigo. Tenha, é claro, um certo temor por essa realidade espiritual, mas não se desespere. Porque se você está com Cristo, você está no time vencedor. Você está no time daquele que tem o poder, que tem as correntes nas quais Satanás está amarrado nas suas próprias mãos. Você está no time daquele que é soberano. Você está no time daquele que de fato vencerá, já venceu e manifestará à luz de todos, aos olhos de todos, essa vitória. Se você olhar para depois lá em Apocalipse capítulo 20, para você ter uma prova disso, nós lemos o texto, mas depois chega em casa. Presta atenção nos detalhes. Satanás amarrado, Cristo reinando sobre todo mundo por 1000 anos, a igreja reinando junto com ele. Depois Satanás é solto, Satanás arregimenta as nações contrárias ao povo de Deus. Eles cercam a cidade santa, a cidade amada, naquilo que muitos chamam de a batalha de Armagedon, um tema do Apocalipse. Mas preste atenção depois. Não é uma batalha. As nações cercam a cidade de Jerusalém. Mas não tem uma luta.
porque fogo cai do céu e derrota todos os inimigos de Deus. Que batalha é essa que termina em um segundo? Não é uma batalha. O Senhor é vencedor. Então o Senhor Jesus explica isso, irmãos, por meio dessa metáfora, né? Por meio dessa parábola de um homem que entra na casa do valente para roubar-lhe os bens. E primeiro amarra, e só então saqueará a casa dele. Concluindo essa parte, nós vemos que Jesus está aqui dizendo, olha, vocês estão deixando de perceber que aquilo que eu estou fazendo, curando doentes, realizando milagres, expulsando demônios, e acima de tudo, ensinando, pregando e tendo vidas transformadas por essa pregação. Pessoas que antes estavam indo contra o Senhor, agora ouvindo, assentadas diante de Cristo, ouvindo a palavra de Deus. Jesus está dizendo, tudo isso que eu estou fazendo é, na verdade, saquear o império das trevas. Saquear, retirar pessoas que estavam debaixo do domínio de Satanás e trazendo para o reino de Deus, trazendo para a sua maravilhosa luz. Perceba se não foi isso que Jesus fez comigo e com você. Porque Jesus venceu. Ele pôde tirar a mim e a você das mãos de Satanás. Efésios, capítulo 2, nos ensina isso. Nós estávamos caminhando o curso do príncipe deste mundo. Nós estávamos caminhando para a condenação, mas ele nos deu vida. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Pela graça, nós somos salvos. Louvado seja Deus por isso. Então, irmãos, o que nós já vimos aqui? Vimos a acusação dos escribas, vimos a defesa de Jesus, a explicação daquilo que ele veio fazer. E agora, no versículo 28, nós vemos um grande alerta que Jesus dá àquelas pessoas. E aqui nós temos, irmãos, no versículo 28, no versículo 29, um texto muito difícil de interpretar. Um texto muito difícil de... como eu posso dizer? Um texto difícil porque muitas propostas se levantam acerca desse tema. A blasfêmia contra o Espírito Santo. O pecado sem perdão. O pecado imperdoável. Vamos ler o texto com atenção. Jesus diz no versículo 28. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Vamos ler até aí. Então Jesus diz, ele tem essa introdução, aquilo que os homens fazem, os seus pecados, as suas blasfêmias, Jesus garante aqui, isso vai ser perdoado. Isso pode ser perdoado. É claro que não está em questão aqui a necessidade do arrependimento. O Salmo 51 diz, né? O Senhor não rejeita um coração quebrantado. O Senhor não rejeita um coração contrito. E isso aqui para nós é o evangelho sendo pregado. Não tem pecado no mundo que, sendo arrependido, sendo confessado, sendo abandonado, possa nos afastar do amor de Deus. Possa nos afastar do perdão que está disponível para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Cristo está falando isso. Né? Os pecados dos filhos dos homens serão perdoados. As blasfêmias que proferirem serão perdoadas. Mas, e aí é onde mora a dificuldade. Mas, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Sobre o que Jesus está falando? O que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo? A ponto de, depois você pode ver em casa, no texto de Mateus capítulo 12, por exemplo, é o texto paralelo a esse texto aqui, a mesma história está sendo contada, com alguns detalhes diferentes. Jesus diz, olha, se alguém blasfemar contra o Filho do Homem, a gente já viu que era a forma que Jesus chamava a si mesmo, se alguém blasfemar contra mim, esse pode ser perdoado, mas contra o Espírito Santo não. Sobre o que Jesus está falando aqui, né? É realmente um tema
desafiador. Muitas propostas se levantam, é claro, e infelizmente muitas aplicações equivocadas estão colocadas na conta desse versículo aqui. Vou dar um exemplo. Você está lá e aí de repente você... isso não acontece não aqui, tá certo, irmãos? Mas de repente você está ali e tem aquela pessoa que diz que está falando da parte de Deus com você. Eis que te digo, meu servo. E aí fala. E aí você não acha estranho. E você no seu coração diz, eu não creio não, no que esse irmão falou. E aí de repente você pode até, né, de repente do grau de abertura você diz, olha, não é assim. E aí vem a carteirada. Cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. Infelizmente, irmãos, tem muita gente que usa esse versículo para falar besteira por aí. Para perpetuar abuso espiritual. Abuso de influência, abuso de liderança. Tem muito pregador, muito profeta por aí. E aí, para o pessoal que está acompanhando, né, no áudio, coloquei entre aspas, profeta, tá certo? Que usa essa cobertura espiritual. São intocáveis, são incorrigíveis, não podem ser criticados. Não toque no ungido do Senhor, meu irmão. Saia dessa. Saia dessa. Porque a própria palavra do Senhor é que nos dá a autoridade de julgar todas as coisas debaixo da luz dela. Então não engula qualquer pregação. Não engula. Julgue, ouça, discirna, passe todas as coisas pelo filtro da palavra do Senhor. Como os irmãos de Bereia, falei sobre eles hoje de manhã, né? O apóstolo Paulo diante deles pregando. E aí eles, tudo bem, Paulo, muito bonito o que o senhor está falando. É muito interessante. Mas antes que venha descer para o nosso coração, nós vamos consultar a Escritura para ver se de fato as coisas são assim. Esse cuidado todo crente tem que ter, irmão. Todos nós precisamos ter. Então, irmãos, fica aqui, né, que possamos estar protegidos contra esse abuso espiritual, certo? Jesus não está falando aqui sobre aquilo que as pessoas falam, dizendo que é da parte de Deus, dizendo que estão sendo levadas pelo Espírito Santo, certo? Mas, de novo, sobre o que Jesus está falando, tá certo? A gente precisa analisar isso aqui num contexto, certo? Primeiro, um contexto teológico, certo? Um contexto doutrinário aqui. O que tem a ver o Espírito Santo aqui? Porque se houve uma blasfêmia aqui, se os escribas foram blasfemadores, né, falaram mal contra alguma coisa, foi contra Jesus. Porque disseram que Jesus estava possuído por Satanás, por Beelzebu. Por que Jesus coloca o Espírito Santo aqui? E é por isso que a gente precisa explicar um pouquinho. O lugar do Espírito Santo na obra de Cristo. O lugar do Espírito Santo no ministério de Jesus. O Espírito Santo é aquele que nós vimos lá no batismo de Cristo, aquele que veio e encheu Jesus Cristo. Desceu como uma pomba sobre ele, naquele momento maravilhoso. O Pai, lá dos céus, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. O Espírito Santo descendo sobre o Filho de Deus, sobre Jesus Cristo que estava sendo batizado ali naquele momento. De maneira que nós podemos dizer tranquilamente que Jesus Cristo era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Você já pensou sobre isso? Tem um puritano chamado John Owen, de maneira muito interessante, ele dizia, quer saber o que é um homem cheio do Espírito Santo? Olhe para Jesus, ele é o modelo. É o modelo de um ser humano guiado pelo Espírito. Então, o Espírito Santo preenchia a Jesus e o capacitava a fazer os seus milagres. E aí, a gente pode ter uma outra pergunta, né? Mas Jesus não é Deus? É claro que é. É claro que é. Então, ele não tinha o poder dele, então ele precisava do Espírito Santo?
Deixa eu dizer uma coisa. A Trindade, né? Passei uma semana estudando sobre isso, estou doido para falar. A Trindade, irmãos. As pessoas da Trindade, elas amam tanto umas às outras que tudo que elas fazem juntas. Então, enquanto Jesus estava aqui, agindo, falando, pregando, fazendo os seus milagres, ele fazia isso no poder do Espírito Santo. Ele fazia isso para a glória do seu Pai, por meio do envio, por meio da missão que o Pai deu. A Trindade está agindo. O Senhor, o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está agindo e estava agindo no ministério de Jesus. E aqui nós vemos como o Senhor Jesus nos dá uma lição de humildade, porque claramente era a honra dele que estava em jogo. Era a reputação dele que estava em jogo. Já pensou se essa versão vaza por aí e as multidões agora vão começar a dizer que aquele homem, Jesus, estava possuído por Satanás? Mas Jesus não parte em defesa da sua própria honra. Ele, na verdade, honra o Espírito Santo de Deus. Ele diz, olha, você pode até falar de mim, mas não fale do Espírito. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Agora a gente entra, né? Falei que a gente precisa de um contexto teológico, que é esse, é a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus. E agora um contexto do próprio texto mesmo aqui. Olha o que diz o versículo 30. Jesus disse isto porque diziam, está possuído de um espírito imundo. Então, o próprio texto não nos dá liberdade de a gente pensar que blasfemar contra o Espírito Santo é outra coisa. É, né, afirmar que aquilo que Jesus fazia, ele fazia pelo poder de Satanás e não pelo poder do Espírito Santo. Nesse sentido, aqueles homens, aqueles escribas, estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Não estavam olhando para Jesus como aquele que foi enviado por Deus, como aquele que estava cheio, pleno do poder de Deus. Mas, na verdade, estava no time contrário. Estava sendo preenchido e fazia as coisas pela causa de Satanás. E aí, sim, nós temos um grande problema. Porque, irmãos, repetindo as palavras de Jesus, não tem pecado que, tendo sido arrependido, confessado, abandonado, não possa encontrar perdão. Mas para um coração duro, que não encontra arrependimento, que na verdade volta as costas contra Jesus Cristo, e não simplesmente por uma simples indiferença, não simplesmente por uma simples incredulidade, mas a tal ponto de afirmar que Jesus Cristo veio de Satanás, o próprio Deus está aqui falando. Essas pessoas não têm perdão. É uma coisa muito grave, irmãos. É uma coisa muito grave. Dito isso, temos aqui algumas aplicações. Primeiro, examine o seu próprio coração. Examine a sua própria mente. E se questione. Como você enxerga Cristo? Eu costumo dizer, e eu falo isso, né, com muita frequência aqui, que Jesus é uma verdade que você não pode estar indiferente. Você não pode estar neutro. Ou você está com ele ou está contra ele. Ele mesmo fala isso. Se você for lá em Mateus, no texto paralelo a esse texto aqui, ele mesmo diz, com todas as letras, se você não é por mim, você é contra mim. Então não tem neutralidade diante de Jesus. Peça que o Espírito Santo possa corrigir o seu entendimento sobre a obra de Jesus. Como você olha, como você recebe a Cristo? Ele é apenas um homem bom? É apenas um mestre da moral? É apenas um bom exemplo a seguir? Foi alguém que falou coisas boas? Ele foi tudo isso. Mas ele é mais do que isso. Ele é Senhor.
Ele é aquele que veio para derrotar Satanás. Ele é aquele que veio para instaurar, para iniciar o seu reino. E ele está reinando sobre todas as coisas. Quer você queira, quer não. Jesus Cristo é Senhor. Como você recebe isso? Que você possa, na verdade, ver naquilo que Jesus fez a esperança, a alegria. Os escribas perderam essa oportunidade. Olhando para Cristo, eles ficavam revoltados. Olhando para Cristo, eles tinham motivos de raiva, de inveja. Que não seja isso que passe no seu coração. Olhe para Cristo e veja a sua vitória nele. Olhe para Cristo e veja que você tem um grande privilégio de poder fazer parte do reino dele. De poder reinar com ele, a linguagem lá de Apocalipse, capítulo 20. De poder fazer parte. Nós estávamos no outro time. Estávamos lutando contra o Senhor, jogando contra o Senhor. E ele disse, vem para mim. Vem para o meu lado. Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, nos diz a palavra de Deus. Veja isso com graça, veja isso com misericórdia, com alegria. Compartilhe essa mensagem e faça parte desse reino também, sendo um embaixador, continuando as obras de Jesus, saqueando o inferno, saqueando o reino das trevas, fazendo com que, por meio da pregação, por meio daquilo que o Senhor mesmo já compartilhou com você, você possa também fazer a sua parte para retirar pessoas das trevas, para fazer com que pessoas abandonem pecados e venham e possam viver de acordo com a palavra e a vontade do Senhor. E aí nós podemos ver o reino de Deus brilhando mais forte na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa vizinhança, tudo isso para a glória do nosso Deus. Finalmente, eu não preciso dizer, tenha cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. Mas, diante desse texto, muita gente se pergunta, será que um dia eu já blasfemei e eu não tenho perdão mais? Certamente você já pensou sobre isso, eu já pensei muito. É uma dúvida muito comum. Pastor, será que em algum momento da minha vida eu já blasfemei e estou em vão aqui na igreja, né? Buscando, fazendo a minha parte, mas lá atrás, há tanto tempo, na minha ignorância, eu blasfemei contra o Espírito Santo, falei mal alguma coisa e perdi a chance da salvação. E aqui eu faço coro, né, com muitos pastores que respondem de uma maneira muito sábia, muito simples. Se você está preocupado com isso, está aí uma evidência que você não blasfemou. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo, nos termos daquilo que está escrito aqui, ou seja, alguém que olha para Jesus Cristo e vê Satanás, é alguém que está muito longe de qualquer preocupação em poder agradar a Deus. Se você está preocupado, se você, na verdade, quer estar no time do Senhor, fique tranquilo, fique tranquilo. Você pode até ter desonrado o Senhor, de muitas maneiras na sua vida, por meio de pensamentos, por meio de falas, por meio de atitudes. A gente faz isso o tempo todo, tá certo? Pensa nos exemplos da Escritura. Pensa no apóstolo Pedro, que negou ao Senhor 3 vezes, dizendo, olha, não tenho nada a ver. Não estou com ele, não. Pense na pessoa de Tomé, que naquele momento de incredulidade fechou o seu coração para a mensagem da ressurreição de Jesus. Pense em Paulo, grande perseguidor da igreja, que fazia de tudo para perseguir Cristo, para perseguir os cristãos, prendia, matava, conspirava. Teve perdão para Pedro, teve perdão para Tomé, teve perdão para Paulo, tem perdão para mim e para você. Por isso, creia nas palavras de Jesus. Os pecados dos filhos dos homens, eles podem ser perdoados. Mas existem aquelas pessoas que estão longe do perdão, porque têm o seu coração endurecido, fechado, incrédulos para aquilo que Jesus Cristo fez e está fazendo nesse mundo. Por isso,
se entristeça por essa realidade. Isso demonstra a gravidade do pecado. Demonstra a que ponto pode uma pessoa ir na dureza do seu coração. Se não fosse a graça do Senhor, nosso coração também estaria fechado. Se não fosse a graça do Senhor, o nosso coração continuaria sendo um coração de pedra. Mas graças a Deus, que pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que encheu o Jesus Cristo, foi o Espírito Santo que nos levou a crer e a depositar a nossa fé, a nossa vida nos pés do Senhor Jesus, trocando o nosso coração de pedra por um coração vivo, um coração de carne, para a glória do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, vamos agora para a ministração da ceia do Senhor, nesse momento em que nós temos o privilégio de termos comunhão, né? Celebrarmos a nossa comunhão com Cristo, com a igreja. Cristo está aqui por meio do Espírito Santo, veja que coisa maravilhosa, e podemos participar desse momento. Eu gostaria de convidar os nossos irmãos do louvor, os nossos irmãos também, o presbítero Alberto, o diácono Jardel, para nos ajudarem na distribuição dos elementos.